Leitura do dia 118/365. 1 Crônicas 20 a 22. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 28 de abril de 2023 do Plano Anual. 1 Crônicas 20. O adultério de Davi aconteceu nesta ocasião, enquanto permaneceu em Jerusalém em vez de ir para a batalha, segundo Samuel 11:12. Esta história pode ter sido omitida em 1 Crônicas porque o livro foi escrito com a finalidade de enfocar o interesse a longo prazo que Deus tinha em Israel e no templo como símbolo de sua presença no meio deste povo. A história de Davi e Batseba não servia a esse propósito. A história da rebelião de Absalão, que aconteceu entre este capítulo e o próximo, provavelmente tenha sido omitida pela mesma razão, segundo Samuel 15:18. Os reis costumavam sair para as batalhas após a colheita da primavera. Neste momento, o trabalho do plantio diminuía, e os exércitos podiam subsistir do produto da terra. Durante o inverno, conspiravam e planejavam as conquistas futuras. Então, quando o clima permitia, seus exércitos saíam para a guerra. Davi, porém, ignorou esta oportunidade. Permaneceu em sua casa e enviou Joabe para liderar o exército. Foi durante este período de ociosidade que Davi pecou com Batseba. Procure as primaveras em sua vida, o tempo em que Deus quer que você responda, tome a iniciativa e se mova para fazer a sua vontade. É durante estes momentos críticos que podemos estar mais suscetíveis à tentação. Decida-se a tomar a atitude que foi prescrita por Deus. Não dê o mínimo lugar à tentação, evite momentos de ociosidade. Raba era a capital dos Amonitas e é o sítio da Amon moderna na Jordânia. 1 Crônicas 21. O censo de Davi trouxe um desastre porque, de um modo diferente do censo feito no livro de Números, que havia sido ordenado por Deus, este foi feito para que Davi pudesse se orgulhar da força de seu exército. Ao determinar sua força militar, passou a confiar mais no poderio militar do que em Deus. Há uma tênue linha divisória entre sentir-se seguro por confiar no poder de Deus e se tornar orgulhoso por ter sido usado por Deus para grandes propósitos. O texto bíblico diz que Satanás matou Davi a levantar o censo de Israel. Satanás pode forçar as pessoas a errar. Não? Satanás apenas tentou Davi com a ideia, mas ele decidiu agir de acordo com a tentação. Desde o Jardim de Éden, Satanás tem tentado as pessoas. O censo de Davi não era contrário à lei de Deus, mas sua motivação estava errada, o orgulho por seu poderoso exército. Esqueceu-se de que sua verdadeira força vinha de Deus. Até mesmo Joabe, que jamais foi conhecido por elevados ideais morais, reconheceu que este censo seria um pecado. A partir do exemplo de Davi, aprendemos que uma ação, que pode não estar propriamente errada, pode se tornar pecaminosa se for motivada pela cobiça, pela arrogância ou pelo egoísmo. Frequentemente, nossos motivos, não a ação em si, contêm pecado. Devemos pesar constantemente nossos motivos antes de agirmos. Davi caiu na tentação de Satanás. Deus forneceu uma saída através do conselho de Joabe, mas a curiosidade de Davi foi estimulada pela arrogância. Sua fé estava em sua própria força, e não na de Deus. Se nos sentirmos autossuficientes e depositarmos nossa confiança somente em nós mesmos, e não em Deus, logo cairemos nos enganos de Satanás. A autossuficiência nos afasta de Deus.
Quando você for tentado, examine seus desejos interiores para entender por que a tentação exterior é tão atraente. Quando Davi se conscientizou de seu pecado, assumiu total responsabilidade, admitiu que estava errado e pediu que Deus o perdoasse. Muitas pessoas querem acrescentar Deus e os benefícios do cristianismo em suas vidas sem reconhecer seus pecados e culpas pessoais. A confissão e o arrependimento, porém, devem vir antes de se receber o perdão. Como Davi, devemos assumir total responsabilidade por nossas ações e confessá-las a Deus antes. Depois podemos esperar que Ele nos perdoe e continue a operar em nós. O pecado tem um efeito dominó. Uma vez que um pecado é cometido, uma série de consequências vem a seguir. Deus perdoará nossos pecados se lhe pedirmos. Mas as consequências destes pecados já estarão em andamento. Davi pediu misericórdia, e Deus respondeu detendo o anjo antes que sua missão de morte fosse completada. As consequências do pecado de Davi, no entanto, já haviam causado um terrível dano. Deus sempre perdoará os nossos pecados e frequentemente intervirá para tornar as amargas consequências menos severas, mas as cicatrizes permanecerão. Pensar nas possíveis consequências antes de agirmos pode nos deter e, deste modo, nos poupar de muitas dores e sofrimentos. Porque 70.000 pessoas inocentes morreram por causa do pecado de Davi. Nossa sociedade coloca grande ênfase no indivíduo. Antigamente, porém, os líderes familiares, os líderes tribais e os reis representavam o povo que lideravam, e todos esperavam compartilhar de seus sucessos como também de seus fracassos e castigos. Davi merecia o castigo por seu pecado, mas sua morte poderia ter resultado em um caos político e em uma invasão pelos exércitos inimigos, deixando centenas de milhares de mortos. Em vez disso, Deus graciosamente poupou a vida de Davi e ele também interrompeu a praga, de forma que a maioria das pessoas, em Jerusalém, foi poupada. Deus nos fez de uma tal maneira que devemos trabalhar juntos, de modo interdependente. Quer pensemos que isso seja justo, quer não, o grupo normalmente sofre por causa dos pecados de seus líderes. Semelhantemente, nossas ações sempre afetam outras pessoas, queiramos ou não. Não podemos conhecer o pensamento de Deus completamente neste severo julgamento. Não sabemos onde os profetas, os líderes tribais e os outros conselheiros estiveram durante este incidente, e se escolheram ou não acompanhar o rei. Sabemos, com certeza, que confiar somente no poder militar é idolatria. Permitir que alguém ou algo tome o lugar de Deus é pecado, e tal atitude causa consequências desastrosas. Quando Davi quis comprar a terra de Ornã para construir um altar, Ornã a ofereceu generosamente como um presente. Davi, porém, recusou, dizendo: Não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. Davi quis oferecer uma oferta, ou sacrifício, a Deus. Uma oferta deve custar ao doador algo de si, de seu tempo, ou de seus recursos financeiros. Dar, de modo sacrificial, exige mais do que um pequeno esforço ou um presente insignificante. Deus quer que demos voluntariamente, porém quer que tal gesto tenha algum significado. Dar a Deus o que não nos custou nada não demonstra comprometimento. Gibeon era uma cidade da tribo de Benjamim. Depois de Saul conquistar Nob, ele mudou o tabernáculo para Gibeon. Esta cidade situava-se a aproximadamente a 2 horas de viagem a noroeste de Jerusalém. 1 Crônicas 22. Em meio ao trágico erro de Davi, veio a compra de uma eira que se tornaria o local do templo de Deus, o símbolo da presença do Senhor entre seu povo.
todas as vezes que o povo fosse para o templo, iria se lembrar de que Deus era seu verdadeiro rei e que todos, inclusive seu rei humano, eram falíveis e sujeitos a pecar. Deus pode usar nossos pecados para bons propósitos se nos arrependermos e buscarmos seu perdão. Quando confessamos os nossos pecados, o caminho a Deus é aberto para tirar algo bom de uma situação ruim. Deus disse a Davi que ele não construiria o templo. Antes, essa tarefa seria deixada a seu filho Salomão. Davi graciosamente aceitou esta resposta negativa da parte de Deus. Ele não ficou com ciúme pelo fato de seu filho ter a honra de construir o templo de Deus, em vez disso, fez preparativos para Salomão executar a tarefa. Semelhantemente, devemos tomar atitudes, hoje, que preparem o caminho para os nossos filhos compreenderem e cumprirem os propósitos divinos. Mais cedo ou mais tarde nossos filhos terão de tomar suas próprias decisões, mas podemos ajudar dando-lhes as ferramentas apropriadas, mostrando-lhes como orar e estudar a palavra de Deus, a diferença entre o certo e o errado e a importância do envolvimento deles na igreja,